Oi, gente. Eu estou aqui hoje com vocês para trazer essa proposta de intervenção da situação de aprendizagem 2 do Caderno do Aluno, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o poema Navio Negreiro do Castro Alves. Castro Alves foi filho das elites baianas, era um abolicionista e pela primeira vez, ele fez os baianos, a elite baiana, sentir vergonha da escravidão no Brasil. E daí para lá, como uma bomba, como um barril de pólvora, até o final do período monárquico brasileiro, o seu poema foi se infiltrando cada vez mais. Eu gostaria de ler um trecho do poema para vocês, para a gente poder fazer as considerações. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tamanha infâmia e covardia, e deixai-a transformar-se nessa festa em um manto impuro de bacante fria? Meu Deus, meu Deus! Mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio! Musa, chora e chora tanto, que o pavilhão lave-se no teu pranto. Auriverde perdão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteados dos heróis na lança, antes houvessem roto-te na batalha, que servistes a um povo de mortalha. Fatalidades atroz que a mente esmaga. Existe nestas horas o brilho imundo, o trilho de Colombo, que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é esta infâmia demais. Da etérea planta lavai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranque este pendão dos ares. Colombo, feche as portas dos teus mares. Esse é o trecho final do poema. E ele traz aí pra gente fazer a reflexão, do Brasil envergonhadamente com a bandeira estendida dos navios de tráfico negreiro. E depois ele traz um outro pedaço pra gente, que está à parte ali também na página 108 do livrinho, do currículo em ação. Presas nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Uns de raiva delira, outros enlouquece, outro que martírios embrutece cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijos chicotes marinheiros, fazei-os mais dançar. O que a gente vê aqui? Um ato de injustiça e de barbárie. Quando esses povos estavam lá na África, eles praticavam entre si a escravidão, mas num outro patamar. Eles faziam uma escravidão em que após um determinado tempo, esses povos eram até mesmo livres, Eles conseguiam comprar de volta a sua liberdade, e era uma coisa tribal dentro do continente. Não era esse êxodo que o português propôs a fazer e fez de forma bárbara, de forma até subhumana. E é isso que nós vamos discutir dentro da filosofia, A questão da liberdade que foi roubada de um povo querendo se tornar um povo civilizado, dizendo que outro povo é bárbaro. De onde vem tudo isso? Quem permite tudo isso? Então, esse poema, nesse segundo momento, ele chama a gente para prestar atenção nisso. O Navio Negreiro de Castro Alves, que a gente vai analisar agora, começa assim, qual é o assunto que esse poema traz? Gente, de longe, ele é um poema que trata da barbárie que é cometida com o negro, e de certa forma ele está chamando o brasileiro daquele período para ações abolicionistas, para que o Brasil pare com essa barbárie, Pois ele faz uma outra pergunta para a gente aí. Há um fato histórico e uma questão econômica que serve de referência para este poema? Que fato histórico é esse que nós temos no Brasil? A escravidão, as lutas abolicionistas que começam nesse período, a economia brasileira sustentada pelos escravos até então, o fim aí, a gente pode ver que nesse período o Império Brasileiro já está sofrendo as suas angústias, e logo mais, na próxima década, esse
1887 a 88, a escravidão desaparece do Brasil por causa da Lei Áurea, né? Ela continua de uma outra forma aí, mas ela acaba que o negro acaba que sendo libertado, e então nós temos todos esses fatores aí, né? Que mais? Indique as condições que apresentam aí no poema, né? As contradições, e aí nós vamos ter a questão da brutalidade diante de um mar todo calmo, sereno, azul, bonito, retratado no poema, e do outro lado um capitão mandando bater, mandando judiar e fazer eles dançarem no chicote, né? Para que eles aprendessem que eles não eram mais livres e que agora eles tinham um senhor, que eles eram mercadoria. Então tudo isso fica bem claro aí nesse poema pra gente, né? São civilizados? Não são. Eles privam o povo da liberdade e acabam castigando esse povo logo depois, né? Quem são os civilizados e quem são os bárbaros? Justifique a sua resposta. Acabei entrando na resposta 4 aí sem querer. Então, no caso ali, os civilizados seriam os brasileiros, né? Os brasileiros que estavam indo até a África buscar esses escravos para trazer para cá, coisa que eles tinham aprendido antes com o português. E não só o Brasil, outros países da América que também praticavam a escravidão por influência do comportamento europeu nessa fase que nós estamos falando aqui. E para eles, o povo bárbaro seria o povo africano. Mas o povo africano sofria a barbaridade, sofria a criminalidade, o preconceito, a coisificação e a transformação em mercadoria por parte do brasileiro, né? Existe civilização, gente? Que é uma outra pergunta que está aqui. A filosofia nos faz pensar de uma forma muito bonita a questão do ser enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Civilizar. Existe uma civilização? Eu posso dizer que tem civilização? Nós temos construções culturais, né? Nós temos que aprender a colocar limites em nós, nos nossos vícios, nos nossos traumas, para que a civilização aconteça dentro de um contexto cultural, tá bom? Porque algumas civilizações procuram justificar o injustificável, que é a escravidão. Por que que o Brasil tentou justificar a escravidão, ganhou o apoio da igreja? Por que que isso acontece? São pontos de vista, são teorias racistas, são pessoas se achando melhores que as outras e não enxergando a humanidade que há no próximo, a questão da liberdade que há no próximo, né? Então, quando eu me considero superior ao outro, eu estou criando condições para subjugar o meu próximo e para justificar o injustificável. A escravidão, tanto naquela época como hoje, não se justifica de forma alguma, tá bom? O verso 4, só para finalizar, ele traz um inferno que era vivido ali. Eu vou ler para vocês só para a gente encerrar aqui, ó. Era um sonho dantesco o tombadilho que das luzernas avermelhadas o brilho em sangue se banhava. Tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então isso mostra o sofrimento que é causado ali, né? Então, dentro de uma atitude preconceituosa, e aí nós já vamos lá para a interdisciplinar, que está na página 108, nós vamos ver que não tem justificativa. Não existe justificativa para preconceito, né? Se for cometida uma atitude preconceituosa, seja lá de qual gênero for, essa pessoa tem que ser tratada com o rigor da lei. E a lei, ela é uma convenção coletiva e é um tratado filosófico. Bom, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se inscreva, ative o sininho, deixa seu comentário aí embaixo para a gente voltar depois. E eu vou continuar falando do navio negreiro num próximo vídeo. Eu peço que você me acompanhe lá. Beijo e até mais.